Olá! Eu sou Ava, e vou te guiar nesta apresentação sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Neste vídeo vou te apresentar os principais conceitos e pontos importantes desta lei para a sua empresa ou negócio. Está preparado? A Lei Geral de Proteção de Dados LGPD Lei Federal 13.709, que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, tem como objetivo regulamentar a coleta, armazenamento, tratamento, retenção e exclusão de dados pessoais pelas empresas e órgãos públicos. A lei apresenta 10 capítulos, onde cada um trata de um objetivo específico. Capítulo 1 Disposições preliminares, Capítulo 2 Tratamento de dados pessoais, Capítulo 3 Direitos do titular, Capítulo 4 Tratamento de dados pessoais pelo poder público, Capítulo 5 Transferência internacional de dados, Capítulo 6 Agentes de tratamento de dados pessoais, Capítulo 7 Segurança e boas práticas, Capítulo 8 Fiscalização. Capítulo 9 Autoridade de Proteção de Dados ANPD e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, Capítulo 10 Disposições finais e transitórias. Sanções previstas na lei: advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa simples de até 2% do faturamento limitada a 50 milhões por infração, multa diária, tornar público a infração, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, suspensão parcial do banco de dados por até 6 meses. Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais por até 6 meses, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Aplicação da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a qualquer pessoa física, empresa, seja ela pública ou privada, também a qualquer órgão público que realize coleta e tratamento de dados pessoais, seja por meio digital online ou físico presencial. Toda operação de tratamento de dados pessoais, executado em território nacional, ou de pessoa física localizada no Brasil deve respeitar esta lei. A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais com finalidades particulares e não econômicos, jornalísticos, artísticos, acadêmicos, de segurança pública, de defesa nacional, de segurança de Estado, de investigação ou repressão de infrações penais, entre outros. Dados pessoais são todas as informações que permitem identificar diretamente uma pessoa de alguma forma, ou tornam possível sua identificação. Exemplos de dados compartilhados online ou fisicamente: nome, foto, endereço, localização, documentos, e-mail, características pessoais, renda, entre outros. Dados pessoais sensíveis são as informações sobre a sua origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados relacionados à sua saúde ou vida íntima, dados genéticos ou biométricos. Declaração de doenças pré-existentes preenchida na contratação de convênio médico e prontuário médico são exemplos de instrumentos de coleta de dados pessoais sensíveis. Dados anonimizados são dados que não permitem mais identificar direta ou indiretamente uma pessoa, pois passaram por algum tipo de técnica de tratamento. A LGPD propõe que seja feita a anonimização sempre que possível, especialmente em casos de utilização para políticas públicas, tratamento de dados sensíveis e estudos por órgãos de pesquisa. Após o término do tratamento de dados pessoais, o controlador poderá mantê-los para seu uso exclusivo, desde que anonimizados, sendo proibido seu acesso a terceiros. Titular de dados é a pessoa física dona das informações coletadas e o principal interessado na forma de utilização e na destinação de suas informações pessoais. Usuários cadastrados em sites, aplicativos, sistemas em geral são exemplos de titulares de dados. Controlador de dados é quem toma as decisões relacionadas ao tratamento dos dados pessoais. Pode ser uma pessoa física, empresa pública ou privada, e órgão público. Operador de dados é a pessoa física, empresa ou entidade que realiza o tratamento dos dados pessoais, conforme determinações do controlador. Uma agência de marketing e comunicação, empresa de logística seriam exemplos de operador. Agentes de tratamento: o controlador e o operador de dados pessoais são considerados agentes de tratamento perante a LGPD. Encarregado de dados pessoais DPO, Data Protection Officer, é o responsável nomeado pelo controlador para atender solicitações da ANPD e dos titulares de dados.
Tratamento de dados pessoais é toda ação realizada com os seus dados pessoais, desde a coleta, utilização, transmissão, processamento, compartilhamento, arquivamento, armazenamento, até eliminação ou exclusão. Os dados pessoais podem ser coletados online, dados que fornecemos no cadastro de um formulário de um site de forma física, como o preenchimento de uma ficha cadastral para abertura de um crediário. Banco de dados pessoais, conjunto estruturado de informações pessoais, armazenado em um ou em vários locais, em meio eletrônico ou físico. São exemplos de bancos de dados: o cadastro de clientes das lojas físicas, sites ou aplicativos, o conjunto de informações dos usuários das redes sociais. Consentimento, permissão concedida pelo titular de dados para o tratamento de seus dados pessoais pelo controlador. Opt-in, consentimento dado pelo titular de dados, para que possa realizar acesso a produtos e serviços do seu interesse, como receber newsletters informativas. Consentimento para dados pessoais sensíveis. O tratamento de dados pessoais só poderá ser realizado com o consentimento do titular, de forma clara e definida. Consentimento para tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos. Este tratamento só será permitido com o consentimento explícito de um dos seus pais, ou por algum responsável legal. O consentimento só não será necessário em caso de coleta de dados pessoais para a proteção da criança ou adolescente. Casos em que o seu consentimento não será necessário, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Ou seja, quando o controlador é obrigado a coletar seus dados por exigência do poder público, Receita Federal, por exemplo, pela administração pública, para a execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos, campanhas de vacinação, por exemplo, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa. Nesse caso, sempre que possível, o dado deve ser anonimizado, garantindo a privacidade dos titulares. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso à base de dados pessoais. A divulgação dos resultados em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Não será permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiros. Execução de contrato, quando for necessário para a validação e execução de um contrato. Um contrato de serviço, por exemplo. Para o titular poder exercer seus direitos. É o caso da coleta e compartilhamento de informações para que o titular possa entrar com uma ação judicial, ou com um processo administrativo para requerer seus direitos, formalizar uma reclamação no PROCON, por exemplo, para a proteção da vida e para a tutela da saúde do titular. É o caso de um atendimento médico de emergência, ou de qualquer outra situação na qual a vida e a integridade física do titular estejam em risco. Atender aos interesses legítimos do controlador, somente dados pessoais estritamente necessários e para finalidades legítimas. Os legítimos interesses da empresa têm que ser comprovados em cada caso. Por exemplo, para envio de newsletters, acesso diferenciado a um sistema ou aplicativo. Para proteção do crédito, caso do envio do nome de uma pessoa inadimplente para o cadastro do SCPC ou da Serasa, por exemplo. Manifestação pública de dados pessoais pelo titular, quando o titular publica dados pessoais em suas redes públicas.